Olá, galerinha! Nesse vídeo vamos falar sobre a quarta função inorgânica, os óxidos, explicando a sua definição, as propriedades e a nomenclatura. Por definição, os óxidos são substâncias formadas por oxigênio e mais um outro elemento, com exceção do elemento flúor. Observe que todos os óxidos são substâncias binárias, ou seja, formadas por dois elementos. O óxido mais conhecido é a água. Observe que ele é formado pelo átomo de hidrogênio e oxigênio. Nós temos dois tipos de óxidos, quando o oxigênio está ligado a um metal e quando o oxigênio está ligado a um não metal. O oxigênio se liga a um metal através de uma ligação iônica. Alguns exemplos é o óxido de cálcio e o óxido de ferro. Quando o oxigênio se liga a elementos não metálicos, ele forma óxidos moleculares ou covalentes, como, por exemplo, quando o oxigênio se liga ao hidrogênio ou ao átomo de enxofre. Para escrever a fórmula dos óxidos iônicos, devemos ter em mente que a carga do oxigênio nos óxidos é sempre -2 e que existem dois tipos de metais, o metal com carga fixa e o metal com carga variável. E o óxido final deve sempre possuir carga neutra. A nomenclatura dos óxidos iônicos é bem simples. Para os metais de carga fixa, o nome dos óxidos é óxido de e o nome do elemento metálico. Por exemplo, o Na2O é o óxido de sódio. Já para dar nome aos óxidos em que o metal possui carga variável, devemos indicar entre parênteses também a carga do elemento metálico. Por exemplo, o Cu2O é o óxido de cobre 1, onde a carga do cobre é +1. Já o CuO é o óxido de cobre 2, onde a carga do cobre é +2. Agora, para os óxidos moleculares, os ametais podem apresentar uma grande variedade de número de oxidação. Então, nós temos vários óxidos dos mesmos elementos. Então, nós usamos os prefixos em latim, mono, di, tri, tetra, para indicar a quantidade de cada átomo. Veja os exemplos dos óxidos formados entre os elementos oxigênio e nitrogênio. Nós temos desde o monóxido de mononitrogênio até o pentóxido de dinitrogênio. Observe que algumas vezes o prefixo mono pode ser omitido. Os óxidos reagem com água para formar ácidos ou bases. Normalmente, os óxidos iônicos são básicos e os óxidos moleculares ácidos. Observe os exemplos dos óxidos iônicos reagindo com água e formando bases. Está apresentada aqui a reação entre o óxido de cálcio e a água, formando o hidróxido de cálcio. E entre o óxido de sódio e a água, formando o hidróxido de sódio. Já os óxidos moleculares reagem com água, originando ácidos. Olhem os exemplos. SO3 mais H2O, formando H2SO4, o ácido sulfúrico. CO2 mais água, formando H2CO. O último exemplo é o pentóxido de dinitrogênio, reagindo com água para formar duas moléculas de ácido nítrico, HNO3. Observe que todas essas reações são reações de síntese, onde dois compostos originam a formação de um único. O CO2 é o dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, um gás extremamente presente na nossa atmosfera. A presença desse gás, ao reagir com a umidade do ar, leva à formação de uma chuva naturalmente ácida. O ácido carbônico formado pelo CO2 é um ácido fraco,
Entretanto, a presença de outros óxidos poluentes na atmosfera, como o SO3, leva à formação de ácido sulfúrico, que é um ácido extremamente forte, levando então a uma chuva muito ácida. A chuva é naturalmente um pouco ácida devido à presença do CO2 na atmosfera. Entretanto, óxidos poluentes, como os óxidos de enxofre e de nitrogênio, levam a uma chuva muito ácida, que leva a problemas ambientais. Resumindo, nós temos os óxidos ácidos, formados por um não-metal e oxigênio, os óxidos básicos, formados por um metal alcalino, ou um metal alcalino terroso, e oxigênio. Nós temos ainda os óxidos neutros, que são algumas exceções.